A gente olha para o mundo de hoje e você vê quantas ideias, quantas verdades, quantas crenças, quantas ideologias, né? Quantos certos e erradas, quantas pessoas aí bravas com a vida, bravo com o sistema, bravo com as mudanças, enfim. Com medo, na verdade, com medo de viver. Uma coisa assim, eu penso em relação a tudo isso. Não sei o que você pensa, que assim, sendo um pouco estoico nessa questão, que quando você olha para sua volta, você olha para o mundo, você olha o sistema político, o sistema cultural, você olha o comportamento das pessoas, às vezes você vê muitas coisas aí acontecendo bizarras, coisas assim sem noção. Essa loucura capitalista, né, onde as pessoas vivem em função de ganhar dinheiro, comprar as coisas, né, e acaba vivendo uma vida talvez meio que vazia, né? Isso gera ansiedade, depressão, estresse, e a gente tem como resultado pessoas aí usando e abusando de bebidas alcoólicas, usando e abusando de drogas, né? Seja essas lícitas ou ilícitas, né? Usando e abusando de ansiolíticos, quem tem dinheiro para gastar aí gastando horrores, né? No divã dos psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, né? E tem aqueles que vai buscar o acalento na religião, na igreja. E tudo isso é denúncia que, no fundo, a gente vive uma vida meio que vazia, né? Meio que sem sentido. Quando a gente para pra pensar, a gente percebe isso. Não sei se você já percebeu. Só que tem uma coisa no meio de tudo isso. Quando você vê que o mundo parece que briga ideologicamente o tempo todo e que as pessoas agem de uma maneira muito primitiva. Primitiva no sentido de agir superficialmente, sabe? De forma quase que total inconsciente, com pouquíssima consciência. E essa pouca consciência que se tem, ela é baseada só na reação, só no instinto, entende? Ou você abraça, ou você corre, ou você abraça, né? Que é o tal requisito mais fundamental do nosso instinto, né? Que é fugir da dor e ir em busca do prazer. Então as pessoas estão o tempo todo se defendendo de ideologias que são opostas à dela, as pessoas estão o tempo todo se defendendo das coisas, estão com medo de tudo, né? E a gente não consegue mudar esse quadro. Consegue perceber que você não muda o quadro do mundo, você não muda as pessoas, você não muda o sistema tal como ele é. A gente está vivendo nele, no meio dessa bagunça, né? E o que nós podemos fazer para mudar isso? Você percebe que por mais que você empenhe esforço, você não vai conseguir mudar as coisas, você não consegue mudar as pessoas que estão aí do seu lado. Já percebeu que não é incomum as pessoas discutirem em família, não é incomum os pais, os filhos, às vezes assim, quebrarem os laços por uma questão, sei lá, de crenças e tal. Isso não é incomum. Então você não consegue mudar as pessoas dentro da sua casa. Imagina as pessoas que nem conhecem você, mas que está aí, comungando no mesmo ambiente, no mesmo espaço cultural, enfim. Então você vê todo esse mundão acontecendo e uma coisa nós temos certeza. Por mais que nós empenhamos esforços, talvez indiretamente a gente consegue, né, paulatinamente colocar na cabeça das pessoas alguma coisa interessante, alguma coisa positiva, alguma coisa que vai ajudar elas a despertarem as suas consciências. Mas isso é uma coisa assim, sabe? É bem homeopático, né? É uma coisa que quase não reflete tanto, entendeu? Então isso é um fato, nós não vamos mudar a vida das pessoas, mas sendo estoico aqui, uma coisa a gente sabe, se eu não mudo o mundo, eu posso mudar. É claro que eu estou ciente que eu sofro todas as consequências das mudanças do mundo. Se o mundo vai mal, eu vou sofrer um pouco desse mal também. Não tem como não sofrer, porque eu faço parte dele. Eu sou a extensão dele, compreende? Mas eu posso ao menos mudar o meu comportamento, a minha maneira de agir, né? Eu posso fazer as seguintes questões. O porquê que eu estou o tempo todo reagindo? Por que eu fico bravo, né?
só de eu ouvir uma ideia que é diferente da minha? Por que eu estou o tempo todo odiando as pessoas? Por que eu estou achando o tempo todo que eu estou certo? Por que eu acho que fulano é sem noção? Por que eu acho que cicrano, né, também não vive uma vida completamente fugaz, sem sentido, né? E começar a fazer essas questões, por que eu reajo tanto em meio às circunstâncias que acontecem? E perceber que todas as circunstâncias talvez seja uma oportunidade para a gente talvez baixar o nosso ego, a nossa poeira mental. Como eu disse no começo dessa reflexão, como eu gosto de abranger tudo um pouco, porque eu acho que não tem como a gente desvencilhar, eu sempre penso na questão holística da realidade, da questão integral, que nós não estamos separados da realidade, mas que nós fazemos parte desse tecido existencial. E que, sabendo uma vez que fazemos parte dele, e sabendo que não temos a capacidade de mudar ele, mas nos vem uma luz, né? Que nós podemos sim mudar a nossa maneira de reagir a todas as circunstâncias. E como eu disse, como tudo abrange tudo, obviamente as questões do que acontece depois que a gente deixar esta vida para uma vida no porvir, eu acredito que, né, lendo o Bardo Todol, que fala sobre os estados da consciência, é muito importante a gente ter essa certa preparação para o que vai acontecer após isso daqui. Porque se você tem uma mente paranoica, que se você está tentando mudar as circunstâncias que acontecem à sua volta, se você quer mudar a cabeça das pessoas, se você tem uma enorme resistência às mudanças políticas, às mudanças sociais, culturais, se você vê essa nova geração assim com um olhar temeroso, se você é um cara inseguro, se você tem medo, né? Por que você tem medo? Você percebe que é tudo uma reação? Só que segundo a sabedoria ancestral, o conhecimento tibetano, a sabedoria tibetana, diz que é uma situação totalmente desagradável se a gente morrer com a nossa mente em parafuso, paranoica, perdida, com medo. Porque você percebe que nós seremos sempre atraídos para um lugar cuja consciência é compatível à nossa, cuja vibração é compatível à nossa consciência, percebe? Imagina se você tem uma mente completamente paranoica, deturpada, com medo. Será que se você deixa seu corpo agora, será que a sua consciência ela é compatível para se estabilizar num lugar sereno, num lugar calmo, num céu, num paraíso, sei lá o que seja, numa terra gloriosa que é melhor que talvez que essa daqui? Eu acredito que não. E segundo o Bardo Todol, né, os nossos estados mentais é eles que vão nos dizer para onde a gente efetivamente pode ser atraído quando a gente deixar esta vida. Então você percebe que a nossa mente conturbada, ela é ruim em todos os sentidos. Primeiro, ela é ruim nesta vida, né, porque tem os seus efeitos colaterais. E quando a gente tem uma mente conturbada, isso também pode repercutir em efeitos no nosso soma, no nosso corpo, ou seja, pode refletir em inúmeros tipos de enfermidades, doenças e por aí vai, entende? E também quando a gente está no estado paranoico, a gente tende a não refletir a nossa realidade, a nossa vida, a vida das pessoas, a gente tende a sempre estar em estado de defesa, em estado instintivo, em estado alerta. Então você vê que não é bom, cara. Esse estado paranoico de ser não é bom em lugar nenhum. E não sendo bom aqui também não é bom quando a gente deixar esta vida. Entende? Porque a gente vai automaticamente ser atraído para essa realidade literal, cuja vibe é semelhante à nossa. Então eu acho que para você pensar um pouco nessas questões mais profundas da existência, você deveria se atentar que, segundo o livro tibetano dos mortos, é um verdadeiro inferno se as pessoas morrerem num estado deplorável mental, com medo de tudo. E que talvez este medo da morte que a gente tem, porque geralmente o cara quando tem essa mente completamente conturbada, ele tem o medo da morte. Nós encontramos dois fatores aqui. Primeiro,
A pessoa pode ter medo da morte pelo fato de não ter consciência nenhuma da própria vida, e não tem mesmo. Essa é uma grande denúncia de ter medo da morte, porque quem sabe viver está preparado para morrer. Porque começa a compreender coisas mais profundas em relação à existência, entendeu? Mas pessoas que estão distantes da vida, elas morrem de medo da morte, porque elas desconhecem o que tem. E um outro fator é que o medo da morte para as pessoas que vivem nesse estado deplorável, nesse estado só instintivo, de medo, de estresse, de ansiedade, enfim, todos esses sentimentos em tese negativo, as pessoas às vezes também elas temem a morte porque elas temem o confrontamento da própria consciência. Porque quando a gente tem o corpo serve de certa forma de anteparo da nossa própria mente conturbada. Agora imagine uma mente sem o corpo, uma mente sem anteparo. Você consegue perceber que as nossas paranoias são os demônios que se viram contra nós? Então é por isso que, segundo o Bardo Todol, é muito preocupante a pessoa morrer com esse estado de consciência, porque ela irá confrontar a sua própria mente. E talvez seja uma mensagem até meio que intuitiva, esse medo terrível, né, das coisas, porque talvez seja o medo terrível de enfrentar a si mesmo, né, que talvez lá no inconsciente tem aquela leve sensação de que já enfrentou a si mesmo, a sua própria mente, a sua própria consciência diversas vezes e não está a fim de enfrentar isso de novo, entendeu? Então eu acho que essa vida é uma questão da gente baixar a nossa poeira mental, né? Não ficar só nesse ímpeto de reagir às circunstâncias, perceber a nossa posição no tempo, no espaço e se preocupar com as questões mais profundas da existência, né? Por que eu reajo desta forma? Por que eu atuo desta forma? Por que eu tenho raiva dos outros? Por que eu não estou contente com as mudanças? E a gente sabe que a natureza está o tempo todo mudando. Na verdade, há aquela famosa frase filosófica que diz que a gente nunca pode tocar a água do rio, a mesma água do rio, duas vezes. Então você vê que o decurso natural está o tempo todo mudando e a gente morre de medo das mudanças, né? Sabendo que a natureza muda o tempo todo, né? Nada é igual, nada se repete. As coisas vão acontecendo, o fluxo vai acontecendo e não tem nada que nós possamos fazer a não ser estar consciente desse fluxo. Percebe? E se a gente fica resistindo a essas coisas, a gente vai causando mal, principalmente pra gente, né? E a gente vai construindo karmas e karmas e karmas e karmas e karmas e mais karmas. De maneira que a gente cria tantas armadilhas que talvez nós estejamos completamente perdidos do nosso real sentido de ser. Percebe? É por isso que toda vez que a gente faz aquela pergunta, quem somos nós? Não se encontra a resposta. Porque nós estamos emaranhados em tantas armadilhas mentais que é difícil você se livrar delas. Quanto mais paranoico é a sua mente, pior será o seu confrontamento com ela quando você não tiver mais esse anteparo corporal, entende? Então seria bom a gente pensar, né, na nossa própria vida, né, fazer esse comparativo entre as coisas que acontecem à nossa volta e a maneira que eu reajo a todas essas coisas que acontecem. E que infelizmente a gente se sente meio que com aquele sentimento de impotência. Porque às vezes você quer mudar as coisas, você queria mudar as pessoas, mas você percebe que você não tem forças para fazer isso. E aí você fica chateado, conturbado com isso, e você se revolta com isso, e você se revolta com as pessoas, e se você se revolta com o sistema político, e você se revolta com essa geração que está aí à sua volta, e você se revolta com tudo, enfim. E no final você só fica revoltado e nada muda, as coisas continuam acontecendo. Entende? Então acho que seria bom a gente refletir sobre todas essas coisas, né? Porque eu acredito que uma vida inconsciente é uma vida que no fundo, ela só gera karmas. É uma vida que não vai colaborar jamais pra gente sair do samsara, que é desse ciclo reencarnatório, parece que é eterno, entendeu? Então, diante de todas as circunstâncias, por que não olhar com outros olhos, né?
olhar com os olhos da consciência e perceber que talvez toda essa bagunça seja a oportunidade da gente despertar a nossa consciência, enxergar as cordinhas nas nossas costas, o quanto a gente é manipulado, né? É como eu sempre digo, sair da Matrix não é você enxergar com outros olhos e estar no patamar acima das pessoas e descobrir a realidade última das coisas, mas sair da Matrix para o nosso patamar é você perceber que existem muitas cordinhas nas suas costas e o tempo todo você está sendo manipulado sem a menor ideia que está sendo manipulado. E quando você começa a enxergar as cordinhas, esse é o primeiro passo para você se livrar do samsara e perceber que você vive numa Matrix e que, na maior parte dos casos, você acredita que está fora dela e não percebe que está sendo o tempo todo manipulado por ela. Basta você ver o tanto que você reage às circunstâncias, às mudanças que acontecem. Se você reage de maneira instintiva, tchanã, é porque você ainda não enxergou as cordinhas. E infelizmente, nesta ou em outra vida, se você não muda o teu estado de mente, o teu estado de consciência, essa paranoia continua, seja aqui ou em qualquer dimensão da realidade que for. Enfim, eu espero que vocês reflitam sobre isso aí, sobre essa ideia espontânea aí, que eu simplesmente liguei a câmera e vamos falar alguma coisa de interessante. Grande abraço, felicidades, inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e até uma próxima ideia como essa.